Bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Obrigado, gente, pelo convite. Estou aqui à disposição de todo mundo e de quem mais estiver nos acompanhando aqui. Saudações, Ricardo. Fiquei sabendo que você foi contemporâneo do Pedro Serrano na faculdade, é isso mesmo? Sem dúvida, fomos colegas de classe mesmo. E ainda tem uma relação familiar com o meu grande amigo Fausto Figueira. Duas relações. Uma delas sou primo irmão e outra sou afilhado, porque ele é um pouco mais velho que a gente. Então... Grande Fausto. Adoro esse cara. Olha só, Ricardo, ontem o PL entrou lá com o processo, eu nem sei como chamar isso daí, porque é uma coisa tão catatônica. Eu estou aqui em Brasília e estava na hora que o jornalista da Bloomberg chegou para falar com o Ricardo Amaral, que comanda a comunicação, a assessoria de imprensa da transição aqui do governo Lula. O cara, chegou, saiu lá o processo, o Ricardo Amaral, a gente começou a ler junto. Falou, assim, ninguém, não teve um jornalista que formou uma roda, levou a sério. Mas, de qualquer maneira, eu quero lhe ouvir, quero saber o que você acha disso, né? E dizer aqui para a gente se esse processo fica de pé ou se já vai mesmo para a gaveta do Xandão. Bom, Renato, Dri, a gente está vivendo um momento na nossa história de democracia, vamos dizer, que precisa ser analisado para também tentar entender esse troço, né? Assim, não é a primeira vez, vamos dizer, que alguém levanta uma voz desesperada contra uma eleição que acabou, foi legítima, está correta, etc. O que nós estamos vivendo hoje é um momento em que, no mundo inteiro, vamos dizer, a democracia tem passado por uma certa crise, né? E este governo que nós tivemos, que é um governo ocupado por um autocrata, ele não fugiu a uma regra de um comportamento que tenta tirar o crédito da própria democracia e do próprio processo democrático. Então, nós estamos vendo aqui, uma coisa, é uma manifestação local de um fenômeno que eu entendo que é um fenômeno mundial. É um ataque à democracia. E uma forma muito, vamos dizer, eficaz de se atacar a democracia é tirar a credibilidade dela, né? Dizer, voto não vale. E nós estamos diante exatamente desse cenário. Nós estamos dizendo o seguinte, o que diz essa representação? Olha, tem uma urna ali que é suspeita. No entanto, eu vou fazer aqui uma comparação com vocês e até uma pergunta. A gente sabe que toda urna eletrônica, no final do dia, ela emite um boletim de urna, que se chama BU. Esse boletim de urna é uma apuração local da votação naquela sessão. Então, uma sessão eleitoral ela tem uma obrigação de garantir o seguinte, o segredo do voto, a identificação do eleitor e a individualização do voto, ou seja, que um eleitor não vote duas vezes, tá certo? Muito bem, é emitido um boletim de urna e nenhum desses boletins foi sequer impugnado. Esses votos estão registrados, os cidadãos que lá votaram soberanamente tiveram sua vontade soberana registrada, e aí alguém vem a dizer que a contabilização geral, e não aquela contabilização, a contabilização geral poderia ter um problema, tendo em vista o fato de que uma determinada urna ou várias não teriam uma certa identificação. Vamos supor que isso fosse verdade. Vamos supor que isso fosse verdade, porque não é, isso que é o pior. Sim. Se fosse verdade, o que a gente faria? Assim, olha, tá bom, então quais são as urnas que a gente está em dúvida? Vamos pegar todos os boletins dessas urnas, vamos contabilizar de novo todos esses votos,
Porque ninguém duvida que aquele boletim esteve naquela sessão eleitoral. E, portanto, não vamos ter uma confirmação da contabilização. Não, mas aí o pedido a gente sabe que é diferente. Mas eu me avancei aqui só para tentar contextualizar do que nós estamos falando. Veja só, o PL não está impugnando votos, não está impugnando a contabilização de nenhuma sessão, mas quer dar um bypass para anular 200 mil sessões eleitorais, o que significa dizer calar a boca de 200 mil, cada urna eletrônica pode ter no máximo 500 eleitores. Mas vocês somem isso, façam a conta e vejam mais ou menos de quantas pessoas o PL quer tirar a manifestação política de vontade. Agora, o pior de tudo é o seguinte, que o PL faz este pedido dirigido especificamente a uma votação, sendo que essas urnas eletrônicas foram usadas para diversas votações, que disseram respeito a governadores, disseram respeito a deputados federais, deputados estaduais, a senadores, mas não, de uma forma, eu vou pedir perdão pelo adjetivo, velhaca, marota, Você foi lá em Ulisses Guimarães, hein, Ricardo? Veiaca. Sou velho, mas não sou veiaco. Exatamente. Olha, faz essa escolha, né, a dedo. Assim, não, eu quero impugnar estas urnas, então calar a boca de centenas de milhares de brasileiros, mas especificamente para essa eleição. E aí, claro que eles foram lá, fizeram uma contabilidade para saber se, anulando essa eleição ou não, daria uma diferença de votação em favor de quem? Do candidato do PL, tá certo? Então, nós estamos vivendo um cenário que é esse. Agora, Dri e Renato... Você percebeu que o processo não foi assinado pelo advogado de turno do Bolsonaro, né? O Luiz Costa Pinto esteve aqui e estava chamando atenção para isso. Provavelmente ele falou, não vou participar dessa patifaria, né? Olha, eu não quero condenar o advogado que assinou, mas eu quero elogiar todos os advogados que não assinaram. Assim, o advogado, claro, ele é o representante da parte e que ele tem mesmo, vamos dizer, que refletir o que a parte pede. E ele não pode ser confundido com a parte. Agora, eu queria anotar o seguinte, os advogados eleitorais, Renato, eu participei, fui coordenador jurídico de dezenas de campanhas eleitorais. Eu devo dizer aqui que eu sou advogado que mais participou de eleições presidenciais do nosso país. Há mais de 20 anos, essa é a primeira eleição que eu não fui coordenador jurídico de uma campanha presidencial desde 2002. E tenho sido coordenador jurídico de diversas campanhas no estado de São Paulo. Há mais de 20 anos que eu faço a coordenação jurídica de eleições para governadores. Eu já terminei diversas eleições muito disputadas, entre partidos bem estruturados, bastante aguerridos e que souberam, vamos dizer, brigar a briga de gente adulta, entendeu? Você advogava para o PSDB, Ricardo, é isso? Eu advoguei não só para o PSDB. Nas eleições presidenciais, advoguei para o PSDB, advoguei para o PSB, porque eu fui advogado do Eduardo Campos, fui advogado da Marina Silva, portanto, assim... Não, porque eu sabia disso e eu acho muito bom a gente ter aqui essa coisa de trazer uma pluralidade aqui. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque eu vi uma entrevista ontem do Tasso Gereissati, ontem, onde ele falava algo que, assim, eu achei... Falava, olha, tem um processo aí que o PSDB tem que fazer uma meia-culpa, que foi no questionamento do resultado da eleição de 2014. Aquilo a gente nunca deveria ter feito. Eu posso te dizer, Renato, eu participei
da eleição de 2014. A eleição de 2014, para mim, foi uma eleição como advogado bastante atípica, porque eu fui advogado do Eduardo Campos, que faleceu no dia 13 de agosto de 2014, segui sendo coordenador da eleição do PSB com a candidata Marina Silva. E no segundo turno, o candidato Aécio Neves me chamou e eu fui advogar para o PSDB no segundo turno. Terminada essa eleição, eu não quero me comparar na sua grandeza, etc., mas fiz a mesma coisa que o Tarcísio, que era o advogado do Bolsonaro. Eu não assinei a estação. Muito bem. E aquilo é porque você tá. Eu imaginei isso, não sabia. E assim, a gente faz aqui ao vivo, viu, gente? Não tem combinação de pergunta nenhuma. E eu acho que essa é a grandeza dos programas da internet, porque traz esse tipo de coisa. E eu gostei muito da entrevista do Tasso, porque ele se coloca naquele lugar, porque ele participou daquilo. Né? A Luiz Nunes fez a mesma autocrítica. O Alckmin, né, fez a mesma autocrítica. E ali, quando a gente coloca do balaio o questionamento da democracia, né, Ricardo, a gente dá um passo perigosíssimo. Eu acho que isso daí, esse processo Tabajara, não vai a lugar nenhum. O próprio Valdemar da Costa Neto já tem informações de que ele teria dado isso para o Bolsonaro como se fosse um xarope para ele, um brinquedinho para ele se divertir. Né? Tipo, fica aí, você quer dizer para os outros que você ganhou, toma isso daí, não vai dar em nada, mas você pode ficar falando. Né? É isso que ele quer. Ele precisa achar uma desculpa, porque ele é um mito imbatível. Ele é o Duce na cabeça desses caras. Não pode perder. Se ele perde essa áurea. Né? Ele é o imbrochável, o imbatível, o inderrotável. E ele agora pode dizer, eu ganhei. Na verdade, eu ganhei. Dane-se, não vai, mas eu acho que não dá em nada, mas fica lá a mancha do processo democrático e essa guilhotina sobre as nossas cabeças que pode cair num determinado momento, né, Ricardo? Mas não tem dúvida, eu acho que esse processo ele foi dado de presente, é como se fosse um pedágio que o PL paga para o Bolsonaro manter uma mobilização assim, daqueles seus seguidores, que é um número razoável de gente, mas não é um número correspondente ao número de votos que ele teve. Isso é preciso ficar muito claro. Assim, o Bolsonaro teve uma votação expressiva? Teve sim. Agora, quantas pessoas subscrevem, vamos dizer, esta forma de agir? Eu queria trazer uma informação, Renato, que talvez seja interessante, porque nós aqui temos uma certa convicção, você tem as suas posições políticas, muitos dos nossos espectadores aqui têm as suas, e evidentemente que se apegam a elas, mas a gente precisa também ficar atento aos fatos. Eu queria que vocês se lembrassem o seguinte, a urna de papel que tanto foi defendida pela turma do Bolsonaro, ela também não tinha essa identificação que ele reclama. Tá certo? Então, percebam o seguinte, a gente quase que entra... Muito pelo contrário, não tinha identificação nenhuma, né, cara? Assim, muito bem. E você sabe que essa urna eletrônica, que ele está fazendo uma impugnação, é o seguinte, as urnas eletrônicas da geração de 2020 para frente, elas têm um recurso a mais de identificação que as mais antigas não têm. Agora, isso não quer dizer que as urnas antigas não tenham. As urnas antigas, elas têm. É importante você esclarecer isso, Ricardo, porque parece que não tem nenhuma identificação. Elas têm. O log de urna, as urnas que foram usadas nas eleições de 2006, 2008, 2010, etc., eles tinham vários campos, vamos dizer, de identificação, como o município. Ele era identificado, e é identificado, inclusive, num relatório de urna, e na própria urna, a zona eleitoral, a sessão eleitoral, que é o local de votação, tem um código de carga da urna. Cada urna, ela recebe uma programação e ela é carregada, e existe um código específico dela. Existe uma identificação da mídia da carga da urna. Então, e as urnas agora mais recentes, ela tem
mais um recurso de identificação que as mais antigas não têm. Então, por que elas não têm este recurso? Tá essa brincadeira de dizer como se ela não tivesse nenhuma identificação, o que é uma mentira. Agora, vamos supor que a urna eletrônica não tivesse nenhuma identificação. Eu volto para o começo da nossa conversa. Toda a votação termina às 5 horas da tarde com a emissão do boletim de urna. Ou seja, existe uma apuração feita, uma apuração no local. E esta apuração no local não foi... E é de papel, inclusive, né, Ricardo? Isso. Está no papel, o imbecil, dá para vontade de falar desses caras. Então, gente, assim, do ponto de vista técnico, vamos dizer, a representação mais falaciosa que já apareceu. E ela só ganha o destaque que está ganhando porque foi veiculada por quem foi veiculada, que é o presidente da República. Sim, quando o PSDB tomou aquela iniciativa que foi desastrosa, sobre a qual vários tucanos têm feito uma meia-culpa, sim, ninguém deu a importância que se está dando agora. Por quê? Porque nós não tínhamos um momento tão ameaçador à democracia e não tinha uma mobilização como tem tido o presidente Bolsonaro, com alguns... É um número razoável, mas não é o número de eleitores que votaram nele, que estão fazendo um movimento na rua. O que é o Bolsonaro, gente? Ele não tem um partido. Mentira que esse PL é partido dele. Ele é completamente diferente, por exemplo, do Trump. O Trump tem um partido republicano a dar uma sustentação a ele. O Bolsonaro não tem. Ele é o quê? Ele é a expressão de uma insatisfação, sabe-se lá com o quê? O Bolsonaro, ao fazer uma avaliação do seu governo, recentemente eu vi uma entrevista, ele disse: o que é a melhor coisa do seu governo? Eu nunca vi tanta gente na rua com vestido de verde e amarelo. O governo dele não fez nada. Ricardo, eu tô aqui em Brasília, né? Ontem eu fui ali no conversar com o pessoal da transição, e conversando com as pessoas que estão participando da transição, é quase um discurso único. Eles não têm o que passar sobre a transição. Você, por exemplo, vamos te dar um exemplo, está falando com uma pessoa que está na transição do Ministério das Cidades. Aí, que obras que realizaram, quais obras estão paradas, o que deve continuar? Não tem. Não tem plano para enchente, dinheiro. Precisa de ter uma reserva para plano de enchente de janeiro, mais ou menos, já vai ser agora, começo do ano, o governo vai assumir com o verão, aí a água caindo, né? Janeiro, fevereiro, março, precisaria de uns 400 milhões já separados, que é assim, piso. Tem 8 milhões. Assim, é uma catástrofe completa, Ricardo e Dri. E todos os depoimentos de todas as áreas que eu recebo não tem entrega prevista. Então, assim, não é que assim, olha, tá aqui, ó, isso aqui você precisa dar continuidade, essa obra aqui, tem aquele plano de hospitais espalhados pelo Brasil, nada, zero. É gogó, só gogó. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva aqui. Ricardo, o que dá para fazer com esse pessoal que moveu esse processo? Com o PL, com o Valdemar da Costa Neto e com o Bolsonaro? Ou nada? Só engavete e tchau. Na minha opinião jurídica, esse pedido não tem condição técnica de sobreviver. Sim, o ministro Alexandre de Moraes até deu, vamos dizer, uma determinação que é muito coerente, porque ele diz: olha, você não pode impugnar um sistema de apuração e escolher a eleição para a qual você quer impugnar. Ou você faz com relação à eleição inteira, ou você não faz. Mas este, vamos dizer, foi o primeiro despacho, vamos dizer, manifestado pelo ministro. Agora, eu tenho para mim que esse pedido ele não pode ser sequer conhecido exatamente por aquilo que eu notei antes. Não há uma impugnação de votos, não há uma impugnação de apuração. Não há, desde o momento que não houve uma impugnação relativamente aos boletins de urna individuais, sim, você não pode chegar ao que quer o PL nesse pedido.
Portanto, esse pedido é absolutamente inepto. Ele Inócuo. não tem condições. Não é, não, ele é quase que inexistente. Ele não tem significação jurídica alguma, além de ser uma mentira do ponto de vista técnico. Sim, eu acho que quem assinou esse parecer deveria ficar muito envergonhado, porque não fez a anotação do seguinte: essas urnas são identificáveis. Sim, eles só anotaram o seguinte: não tem uma determinada identificação, mas não para dizer, chegar à conclusão de que elas não são identificadas. Mas eles não perceberam que elas têm outras. É como eu pedi para você se apresenta para mim e fala assim: por favor, prove que você é você. Você pega e me mostra a sua identidade. E eu digo: olha, eu estive com uma pessoa que se identificou como Renato Rovai, mas não era, porque ele não me mostrou o CPF. Ele só me mostrou o RG. É isso que nós estamos falando. Então, bizarro, tudo tão bizarro. Mas eles podem ser responsabilizados por atentar contra a democracia, alguma coisa assim, ou por tentar atentar contra a democracia. Porque às vezes eu fico assim perguntando: você pode fazer qualquer tipo de processo e tudo bem. Porque nós estamos falando de uma coisa gravíssima: é um presidente da República, né, é uma instituição questionando o resultado de uma eleição, né, tentando provar, e vai usar isso como discurso para a sua turma, e não pode ser responsabilizado por nada. Não, eu acho que este requerimento ele não leva a isso. Mas esse requerimento ele tem, sim, uma intenção de tentar dar uma licitude para algo que realmente é ilícito. E o que é ilícito? É esse movimento que eu chego a qualificar como terrorista, de ir para a rua para atentar contra o sistema. Porque até agora, essa gente que está toda mobilizada, parando estrada, causando problemas para toda a sociedade... Botando fogo em pneu, fazendo... em espaços de administradores de rodovia, dando tiro, protesto. pondo fogo em caminhão. Agora, protesto se faz. Se faz por quê? Por ideias, por propostas. Agora, protesto não se faz para desestabilizar e desconstituir a democracia, tá certo? Então, essa iniciativa judicial é uma forma, aliás, canhestra, e para voltar ao adjetivo do nosso querido Ulisses, velhaca, vamos dizer, para tentar legitimar este movimento. Assim, porque essa gente está tão sem discurso que até ontem estavam botando celular na cabeça para convocar alienígenas para uma intervenção, convocar generais ou coisa do gênero. A partir de agora, eles poderiam dizer: não, tem o problema na urna e tudo mais. É para dar esse discurso. Agora, as instituições elas têm que agir com calma, as instituições elas têm que agir com equilíbrio, e um pedido como esse merece o julgamento que merece, ou seja, vai para o arquivo. E acaba logo com isso. E a imprensa também não pode cair nessa conversa. Tem que dar a dimensão... Aliás, você chamou atenção para isso, e eu queria elogiar, que a gente faz muitas críticas, veículos da mídia tradicional, tal. A Globo não tratou do assunto ontem, eu pelo menos não vi. O Estadão, ao tratar do assunto, tratou... No Jornal Nacional eles até falaram, mas já falaram com a crítica de que eles pediram, mas sem falar do primeiro turno. Tipo, né? Quem errou na cobertura, pelo que foi o UOL e a Folha, deram como se, olha, o PL entra com provar, sabe? Aí o cara vai ler lá: será que vai anular a eleição? Não, tem que dizer assim: processo Tabajara, processo fake, né? Já é desmoralizado. Não dá. A imprensa americana fez isso com o Trump, né, Ricardo? Exato, tem que responder com fatos, viu, Renato? Então, assim, a imprensa ela não pode correr apenas para dizer: olha, houve um pedido de anulação. Assim, olha, houve esse pedido, agora eles estão dizendo que não tem identificação à urna. Tem.
Então, essa informação ela precisa ser dividida e ela precisa ser compartilhada, e a imprensa profissional e a imprensa, mesmo tanto a tradicional quanto a imprensa hoje, que nós temos altamente democratizada, ela precisa ter esta atenção e entregar não só opiniões, mas entregar fatos, né? E nós precisamos apresentar esses fatos. Então, não é só a nossa convicção política, a nossa convicção ética e convicção moral, mas nós temos que basear também tudo isso dos fatos. E os fatos são o seguinte: essa eleição está muito bem apurada e nem o PL teve coragem de impugnar o voto do eleitor. Então, a gente tem que olhar na cara do eleitor e dizer o seguinte: o seu voto não está sendo discutido. E o que está sendo discutido é uma maquininha, que podia ser uma urna de papel de lona, que podia ser qualquer outro tipo de urna. O seu voto não está impugnado. Então, por que nós vamos anular? Grande, Ricardo. Meu amigo, queria te agradecer pela conversa aqui. Vamos chamar mais vezes você, viu, Ricardo? Foi muito bom te ter aqui, ainda mais sabendo que você é afilhado do Fausto, aí é tudo de bom. Olha só, aqui o nosso amigo... César Rodrigues. Sete Guto está dizendo, a Folha chamou de golpe, então se chamou prefeito. O UOL estava dando uma manchete, meio mandrake, mas às vezes é uma coisa que passa ali sem a edição, que a gente às vezes acontece na fórum também, logo depois se corrige. Eu acho que pode ter sido isso. Eu vi ali no momento que saiu a notícia, falei, porra, olha que abordagem. Mas é isso, né, Dri? Tem alguma Tem um superchat do César Rodrigues dos Santos. Me dá um pouco de cansaço isso. Nesse momento eu queria estar preocupado com a cerveja e meu churrasco no Jogo do Brasil. Essa gente são ladrões de brisa. Obrigada, César, pelo superchat. E a Laudelina Manso Silva manda aqui um super sticker. Muito obrigada. E o Jorge Uchoa, acho que está atualizando aqui, membro do canal. Muito obrigada, Jorge. É isso, Rovai. Muito obrigada, Ricardo, excelente. De bom é para você. Dri, obrigado pela recepção, Renato. Sempre que quiser, aos dois estou à disposição. Tá bom? Valeu, Ricardo. Grande abraço, mestre.